Me chamo Daniele Voiola, sou mestra em música, violoncelista e produtora cultural. Na videoaula de hoje, quero te ajudar a transformar suas ideias em projetos culturais. Você vai aprender sobre os principais itens que compõem um projeto cultural. Pensando em contribuir com a cadeia produtiva cultural, vou apresentar 5 itens importantes que te guiarão na elaboração do seu projeto. Nesta videoaula, eu quero apresentar para vocês 5 pontos-chave importantes quando a gente vai pensar em um projeto cultural. São 5 perguntas que vão te guiar na elaboração do seu projeto. O que eu quero realizar? Quem irá realizar? Como irá realizar? Quando irá realizar? E quanto vai custar esse projeto? Então, são direcionamentos e questões importantes que, quando a gente começa a pensar nisso, esse projeto ele vai ganhando vida, ele vai saindo do campo das ideias e a gente vai conseguindo materializar esse projeto. A gente transforma aquela ideia em dados, em questões, em aspectos que podem ser palpáveis. Então, a gente pega uma ideia, mas a gente coloca isso no papel de uma forma com que um parecerista ele vai ler nosso projeto e, a partir das informações que a gente for colocando, ele vai conseguir visualizar o nosso projeto. Para iniciar, é importante saber que um projeto ele pode ser dividido em 2 aspectos, os aspectos racionais e aspectos emocionais. As ações que mobilizam seu projeto, que têm relação com os aspectos emocionais, elas vão partir de dados subjetivos. E aí você vai precisar responder perguntas relacionadas ao que você quer realizar com seu projeto, como esse projeto vai impactar a comunidade local, ou quais são os ganhos que a sociedade terá a partir das ações do seu projeto. As ações que mobilizam os aspectos racionais, elas são definidas por ações concretas, onde a gente pode usar como exemplo os cronogramas de execução, cronogramas financeiros, planos de divulgação. Então, ela está relacionada a dados objetivos, dados concretos, que vão te auxiliar na execução do seu projeto. Tendo esses 2 aspectos em mente, agora nós vamos responder a 5 questões muito importantes. A primeira é: o que eu pretendo realizar? Para responder essa questão, você precisa detalhar de forma objetiva o que você pretende realizar com esse projeto. Uma boa estratégia é pensar como se você fosse construir uma casa. Quando a gente pensa em construir uma casa, a gente primeiro imagina essa casa. E depois de imaginar, a gente tem que trazer essa casa para o plano real. Em princípio, a gente vai pensar numa planta de uma casa e depois a gente vai pensando nas paredes, nas colunas e aí vai construindo todos os detalhes dessa casa. Com um projeto cultural, vai funcionar da mesma forma. A ideia que estava na sua mente, você vai ter que trazer para o papel. Então, em princípio, você vai partir dessa ideia de o que eu pretendo realizar. Então, eu vou realizar um show, eu vou realizar um show acústico, eu vou realizar um espetáculo teatral, eu vou realizar a produção de um documentário, de um filme. Então, esse vai ser o primeiro direcionamento. Eu preciso saber o que eu tenho em mente, o que eu quero realizar com o meu projeto. Tendo isso em mente, eu preciso imaginar também quais são os desdobramentos desse projeto. Então, eu vou realizar um show, ou vão ser 5 shows. Eu vou fazer a circulação de um espetáculo, mas eu também tenho a ideia de propor oficinas de formação. Então, assim, a partir de uma ideia inicial, a gente vai conseguir fazer os desdobramentos disso. Isso vai dar mais corpo para o seu projeto. Então, ao invés de propor uma única coisa,
você vai conseguir itens que se relacionam e que vão contribuir e dar corpo para o seu projeto. É importante pensar também no seu projeto como um produto. O que você vai oferecer para o patrocinador? O que você tem para oferecer? Então, a partir disso, a gente vai pensar em produtos. Então, o meu projeto, ele pode se desdobrar em vários produtos culturais. Ao responder à pergunta, o que eu quero realizar com o projeto, é importante ter em mente que, conectado ao meu projeto cultural, eu também tenho as contrapartidas, que são uma extensão do meu projeto e são ações que vão gerar um impacto na sociedade e na cultura onde meu projeto foi desenvolvido. As contrapartidas, elas devem estar ligadas diretamente ao meu produto cultural e elas devem ampliar o alcance, né, do público, e elas devem contribuir de uma forma positiva para que aquele projeto ele possa ter mais engajamento na sociedade e na comunidade onde ele foi desenvolvido. Exemplos de contrapartidas podem ser oficinas de formação para alunos interessados ou professores. A gente pode desenvolver laboratórios criativos. A partir da temática do meu projeto, eu posso desenvolver laboratórios de criação utilizando essa temática e ampliando esse alcance para a sociedade. Eu posso também apresentar propostas de monitoria a partir da minha vivência com o meu projeto, tentar alcançar outras faixas etárias, né? E tentar ampliar esse alcance para jovens, né? E populações que não têm acesso a esse projeto. As contrapartidas também podem ter um efeito de gratuidade. Eu posso apresentar os espetáculos em ambientes que não teriam acesso a esse produto. Então, assim, as contrapartidas, elas têm, assim, um alcance muito grande, mas elas devem estar relacionadas ao produto cultural inicial, né? A proposta que eu tenho com o meu projeto. É importante manter essa relação para que a contrapartida venha a ampliar os ganhos a partir do meu projeto. Um aspecto importante relacionado à primeira questão, o que eu pretendo realizar com o meu projeto, e aí é onde eu vou ter toda a ideia, né? Vou esboçar de forma objetiva o que eu quero fazer a partir daquele patrocínio. Um bom caminho é pensar no porquê eu quero desenvolver esse projeto. Quando eu respondo essa questão, eu já vou direcionando o meu projeto para uma justificativa, que também é muito utilizada em praticamente todos os editais. Então não basta saber o que eu quero fazer, o que eu pretendo realizar. Eu preciso também saber o porquê. Por que o meu projeto ele merece ser patrocinado? E por que o meu projeto é diferente de outros que já existem? Ou qual vai ser o enfoque do meu projeto que vai agregar uma proposta de valor maior, entendeu? Então, assim, nesse aspecto, o porquê, pensar nessa questão, por que é importante eu desenvolver esse projeto, por que meu projeto ele vai ter um ganho se ele for desenvolvido em determinado local e direcionado para determinada comunidade, quais serão os benefícios desse projeto para a comunidade local. É muito importante pensar e direcionar a sua escrita para esse caminho. Quando você for responder essa pergunta, o porquê que o meu projeto é importante e quais são os diferenciais do meu projeto, é importante delimitar essa resposta. Tentar partir de questões do seu projeto, né? A partir desse ambiente mais personalizado a partir do seu projeto. Não ir para questões muito amplas, onde a gente esbarra em questões culturais mais generalizadas. Mostrar o diferencial específico e os ganhos e benefícios e lacunas que de repente o seu projeto vai estar preenchendo dentro de uma
situação específica, uma comunidade, uma cidade específica, uma região específica também. Isso vai dar mais valor ao seu projeto e vai agregar outras informações para quem vai estar lendo e depois fazendo todo o entendimento do seu trabalho. Pergunta 2. Quem irá realizar esse projeto? Aqui nós temos essa pergunta dividida em 3 partes. Então, quem irá realizar esse projeto? Nós podemos falar primeiro relacionando ao proponente. Então, quem irá realizar esse projeto a partir da perspectiva do proponente? É importante observar quais as características desse proponente e qual a vivência artística, a experiência que ele tem para desenvolver esse projeto e vincular isso ao projeto. Então, se eu tenho uma experiência relacionada à música, é importante que meu projeto tenha um caminho musical onde o meu currículo e as minhas experiências vão agregar valor ao meu projeto. Outro aspecto importante a se pensar ao responder essa pergunta é quem irá me auxiliar. Então, eu enquanto proponente, eu tenho a minha expertise, eu tenho o meu currículo e eu tenho as minhas vivências artísticas, que poderão ser complementadas a partir da minha ficha técnica. Então, quem irá me auxiliar? De repente, eu não tenho toda a experiência para complementar diante de um projeto que eu vá fazer. Mas a partir da minha experiência e da ficha técnica que eu vá apresentar nesse projeto, eu posso ter essa conexão. Então, de repente, eu vou unir a minha experiência musical com a experiência de dança de um outro produtor, uma experiência de produção de um documentário de um outro produtor. Então, assim, a ficha técnica, ela vem para complementar o trabalho e complementar o projeto. Então, é importante que na sua ficha técnica você responda a pergunta: quem irá me auxiliar? E a partir dessa ficha técnica, você apresente o currículo e você tenha esse cuidado de analisar as pessoas que estão ali com você na ficha técnica. Por quê? O peso de uma ficha técnica é tão importante para um projeto quanto o currículo de um proponente. Porque a partir da ficha técnica, o parecerista ele vai ter ideia de que o proponente e os seus auxiliares serão capazes de executar esse projeto ou não. Então é importante ter pessoas capacitadas e qualificadas ao seu lado, te dando esse suporte. Outro aspecto importante a se pensar é quem irá se beneficiar com esse projeto. Aí nós entramos no público-alvo. Então eu escrevo meu projeto para quem? Quais são os benefícios para essa população, para essa faixa etária e para essa classe, né, de artistas ou de profissionais. Então é importante delimitar também o público-alvo, que é quem vai se beneficiar com o meu projeto. Delimitar de uma forma bem coerente, não tentar abarcar toda uma classe, né, e toda uma faixa etária, porque a gente sabe que não é possível, né? Então é importante que você seja sincero quando você pensar nisso. Quem é meu público-alvo? E a partir daí você pensar em detalhes do seu projeto e as questões que vão surgir para que você possa moldar o seu projeto depois pensando nisso, no seu público-alvo. Quem é o foco? Para quem que eu estou fazendo? Para quem que eu estou produzindo? O público-alvo, ele pode ter, você pode pensar no seu projeto com mais de um público-alvo também, é comum. Isso vai depender das ações. Então, se você tem 2 ou mais ações no seu projeto, provavelmente você vai ter 2 ou mais públicos-alvos. Um exemplo, se você tem um espetáculo voltado para o público infantil,
você tem um público-alvo que você quer atingir. Mas dentro do seu projeto você também tem oficinas de capacitação para professores. Você vai ter outro público-alvo. Dessa forma você consegue atingir, né, diferentes esferas, né, e diferentes faixas com o mesmo produto cultural. Isso também é super normal e bem visto na realidade. Uma pergunta importante para a gente responder quando vai pensar num projeto cultural é como eu vou realizar esse projeto. É importante identificar as atividades chaves que te auxiliarão no desenvolvimento do seu projeto. Pensar em atividades administrativas, todo o aspecto de produção, então como que você vai direcionar isso e colocar isso num cronograma. Então no cronograma vai ter os aspectos produção, assistente de produção, pensar muito de forma bem específica, né? Quais são todas as fases e todas as ações necessárias para você executar esse projeto. Então nós temos as partes administrativas, temos partes de criação artística, depois temos partes de ensaios, de construção do espetáculo, de repente o roteiro, né, de um documentário. Então você vai ter que decupar todo o seu projeto, identificar todas as fases e quais são as atividades-chave para que você possa desenvolver um cronograma e que a partir daí você possa ter estratégias para que você possa realizar todo o seu projeto. No final, depois da execução do projeto, você vai ter a fase de prestação de contas, então você tem a parte de prestação de serviços, você tem que identificar os profissionais que estarão envolvidos em cada fase do seu projeto e criar um cronograma, onde você tem o começo de cada atividade, a execução da atividade e você tem o fim de cada atividade. Outra questão importante a ser respondida é onde esse projeto será realizado. Quando a gente pensa nisso, a gente pode imaginar os canais onde a gente vai utilizar. Então a gente pode pensar se vai ser online, se vai ser presencial, se eu vou utilizar plataformas virtuais, se a apresentação vai ser presencial, mas serão em quantas cidades, quantas apresentações. E aí, a partir disso, eu também vou ter um cronograma de ações que vão me guiar e vão direcionar essa parte de território, né? O meu projeto vai ser desenvolvido, mas em que territórios, em que cidades, em que bairros, em quais espaços, né, culturais. É importante ter isso em mente também, porque a partir daí você vai também pensar na estrutura para esse projeto. Então, se vai ser ao ar livre, se vai ser em ambiente fechado, se vai ser num teatro de grande porte, se vai ser num espaço cultural alternativo. Então, todos esses detalhes, eles vão te auxiliar nas outras fases do seu projeto. É importante, após você responder as questões iniciais, que é o que eu quero realizar, quem estará comigo, como eu vou realizar, onde eu vou realizar esse projeto, é importante você responder a questão guia, que é quanto esse projeto vai me custar ou quanto de verba eu vou investir nesse projeto. Para isso, você vai precisar ter em mente todas aquelas outras questões de cronograma,
de dados mais específicos. Por quê? Porque a partir disso você vai criar, né, uma planilha onde você vai ter todas as ações do seu projeto e os custos que estarão relacionados a isso. Então você vai ter as incidências também dessas ações. Alguns profissionais você vai contratar apenas uma vez, alguns profissionais estarão com você durante o projeto inteiro, alguns profissionais você vai pagar por cachê, outros profissionais você vai pagar com a prestação de serviço ou produtos. Outros gastos você vai ter que identificar, né? Um exemplo, gastos com papelaria, gastos com alimentação, com transporte. Então é importante mentalizar todas as ações do projeto e a partir disso identificar os gastos com isso, sempre de forma razoável, né? E realista também, para que quando isso for colocado no papel, você tenha credibilidade, você mostre que você conhece o mercado e que você não está com preço nem muito alto, mas também nem lá embaixo. Então, assim, mostrar essa ideia, né, de realidade. A partir daquele valor, você vai conseguir sim desenvolver seu projeto e que ele vai ter a qualidade, né, que todos esperam e que ele vai ser possível de ser executado. Então não adianta jogar o projeto com valor muito baixo, um valor abaixo do mercado, sendo que para realizar você não vai conseguir profissionais qualificados, você não vai conseguir uma estrutura, né, boa para realizar. Então é importante, quando a gente pensa quanto eu preciso ou quanto eu vou gastar, pensar em cada rúbrica, cada linha, né, de atividade, linha de ação, delimitar também esses valores em relação ao seu produto cultural. Então, se o seu projeto prevê a realização de um show, identificar quantos profissionais estarão participando desse show, qual é a estrutura, né, de serviços que eu vou precisar. Vou precisar de sonorização, vou precisar de iluminação, eu vou precisar de lanche para a realização desse show. E aí você vai ter um valor. Ah, mas meu projeto também inclui a realização de oficinas. Então, a partir daí você vai identificar todos os itens relacionados à oficina. Ah, eu vou precisar imprimir, eu vou precisar ter material de escritório. E aí, assim, você vai decupando o seu projeto. Dessa forma, você vai ter uma ideia real de mercado, de valores que você vai precisar para realizar o seu projeto, e você vai mostrar para o parecerista que você tem um conhecimento de caso, né, para fazer o seu projeto. Então, se ele for aprovado, ele vai sim poder ser executado a partir de tudo que você apresentou no seu cronograma financeiro. Nessa videoaula, eu quero apresentar para vocês 5 pontos-chave importantes quando a gente vai pensar em um projeto cultural. São 5 perguntas que vão te guiar na elaboração do seu projeto. O que eu quero realizar? Quem irá realizar? Como irá realizar? Quando irá realizar? E quanto vai custar esse projeto? Então são direcionamentos e questões importantes que quando a gente começa a pensar nisso, esse projeto ele vai ganhando vida, ele vai saindo do campo das ideias e a gente vai conseguindo materializar esse projeto. A gente transforma aquela ideia em dados, em questões, em aspectos que podem ser palpáveis. Então, a gente pega uma ideia, mas a gente coloca isso no papel de uma forma com que um parecerista, ele vai ler nosso projeto e a partir das informações que a gente for colocando, ele vai conseguir visualizar o nosso projeto
desde a fase de pré-produção, onde ele vai identificar o produto cultural, quais são os produtos, né? E as contrapartidas que a gente está propondo, né? Se contemplados dentro deste edital, ele vai conseguir identificar qual é a equipe, quem vai realizar esse projeto, se a equipe vai ter capacidade técnica para estar realizando esse projeto. Ele vai conseguir identificar se o período de tempo, né, o cronograma que a gente propôs, ele é viável ou não. Ele vai conseguir identificar se as ações que nós vamos adotar durante a execução desse projeto, se são ações que vão facilitar, né, a produção. Então, será que a pessoa não está esquecendo de nada? Será que ela vai ter atenção, né, para estar executando todas as fases desse projeto? Isso é muito importante. E o parecerista ele vai conseguir entender, dentro de todas as ações que eu vou propor, se esse projeto é viável ou não. Por quê? Não adianta a gente propor coisas demais e, de repente, o valor do incentivo, o patrocínio ou o prêmio, ele for um valor abaixo. Então, assim, de repente, você pode tentar propor muitas coisas e, na hora de colocar no papel, aquilo você não vai conseguir cumprir com tudo com que você falou. Então, é importante poder identificar dentro da sua proposta, dentro da proposta de valor do seu projeto, quais são os objetivos desse projeto e se eles vão ser viáveis ou não. Será que você vai conseguir executar ou não esse projeto? Então, quando um parecerista ele recebe um projeto, ele está preocupado com isso também. É importante colocar esse projeto no papel de uma forma com que o parecerista ele identifique, né, todas essas questões do seu projeto, mas que ele perceba que você tem um produto para oferecer, a pessoa que está oferecendo, a equipe que está oferecendo tem qualificação, tem uma experiência e dentro do tempo que você, dentro do período de tempo que você propôs, você vai conseguir realizar e dentro do orçamento que você propôs, você também vai conseguir realizar. Então, colocar uma ideia no papel está relacionado a isso também. É uma ideia que vai ter um grande potencial de se tornar realidade. Então, ela sai da sua mente, ela vai tomando forma, ela passa para o papel, no formato de um projeto, mas o parecerista, ele quer ter a certeza de que se esse projeto for aprovado, ele tem grandes chances de ser executado. Esse é o ponto mais importante que você deve ter em mente também ao escrever um projeto.